Muito bem, pessoal, vamos corrigir mais exercícios sobre o Windows. Vejamos o próximo. Questão de número 6. Não é uma questão muito fácil, não. Muita gente roda nessa questão. No Windows, um arquivo ou pasta pode receber um nome composto por até 255 caracteres quaisquer. Isto é, quaisquer letras, números ou símbolos do teclado. Além disso, dois ou mais objetos ou arquivos pertencentes ao mesmo diretório podem receber o mesmo nome, pois o Windows reconhece a extensão do arquivo como diferenciador. Caramba, tem uma pancada de coisas aí. Em primeiro lugar, como eu imagino que a maioria de vocês, quando vai dar nome a uma pasta ou a um arquivo, não usa nomes muito longos, né? Essa é a pasta que eu criei para colocar as provas do TJ de 2011 que eu fiz e me danei. Não é isso não. Geralmente a gente não dá nome de pasta longo assim. Então, a gente não chegou num ponto em que a gente foi digitar mais caracteres e o Windows disse, não pode, além daqui você não pode passar. Mas está certa a questão de número 6 nesse aspecto. De fato, galera, o número de caracteres que nós podemos usar para tanto nome de pastas quanto nome de arquivos é 255. Então, no Windows, um arquivo ou pasta pode receber um nome composto por até 255 caracteres. Beleza. 255 caracteres quaisquer. Isto é, quaisquer letras, números ou símbolos do teclado. Não. É aí que dança. Quer dizer, ficar todo mundo preocupado se o 255 é verdade, que às vezes passa despercebido. Eu já vou falar sobre isso. Mas vejam, a partir daí também está tudo certo. Claro que a 6 vai estar errada porque tem um trecho errado, não precisa ter 8 trechos errados. Mas veja, além disso, dois ou mais objetos ou arquivos pertencentes ao mesmo diretório podem receber o mesmo nome. É verdade, galera. Geralmente, quando a gente pergunta aos alunos, né, nas turmas presenciais principalmente, quando a gente vê lá o retorno imediato da pergunta, e a gente pergunta assim, e aí galera, na mesma pasta pode ter dois arquivos com o mesmo nome? E aí o pessoal geralmente responde que não. E pode. Pode sim, galera, por quê? Não se esqueçam, o arquivo, o cara chamado arquivo, possui nome, ponto, extensão. Ora, então eu posso ter dois arquivos com o mesmo nome na minha pasta, meus documentos, por exemplo? Posso, sem problema algum. Eu poderia ter um arquivo, por exemplo, chamado exercícios, com a extensão .doc. Eu posso ter um outro arquivo chamado exercícios, com o sufixo PDF. E eu ainda poderia ter exercícios, ponto, sei lá, XLS, que é o Excel, depois tem a extensão do PowerPoint, aí eu posso nomear um arquivo do Photoshop, ou seja, eu tenho 3 arquivos com o mesmo nome na mesma pasta. Qual é o problema? Muita gente acha, muita gente entende que o nome do arquivo é exercícios.doc. Muita gente pega a extensão e traz ela para a nomenclatura nome, mas isso não pode ser feito, tá? Então essa parte, retomando aí, ó, além disso, leiam comigo depois, continue lendo comigo, além disso, dois ou mais objetos ou arquivos pertencentes ao mesmo diretório podem receber o mesmo nome. Verdade. Por quê? A explicação aí é perfeita, pois o Windows reconhece a extensão do arquivo como diferenciador. E é verdade, tá bem? Então vejam, pessoal, vamos aqui à parte da questão onde tudo acaba dançando, onde tudo se faz errado, por causa de um detalhe. E o ponto em que tudo está errado está aqui, ó, quaisquer caracteres, disse a banca, caracteres quaisquer. E depois ele repete, quaisquer letras, números ou símbolos do teclado. Ora, pessoal,
num arquivo, para nomear um arquivo no computador, eu vou citar só dois. Você não pode usar aspas e você não pode usar a barra de divisão. A barra de divisão me parece o mais claro, porque vejam, quando você vai estudar o caminho que um arquivo possui para se chegar nele, né? Então geralmente é assim, por exemplo, C barra users, barra René, barra informática, barra VIPJC, barra exercícios.doc, sei lá, tem todo esse caminho. Então, para que serve a barra de divisão? A barra de divisão, como o nome sugere, serve para dividir os diretórios, para você ver quais são as pastas, subpastas de diretórios. Então, eu não posso dar ao meu arquivo o nome exercícios barra 2011, não pode. Exercícios barra 2011.doc, o Windows vai dizer que conflita com o sistema de armazenamento dele e ele não permite. Como a banca menciona, como a banca depois inclusive referenda a ideia de quaisquer símbolos, então o item número 6 está errado, galera. Muito cuidado com isso. Quer dizer, fica todo mundo olhando para 255, perguntando se é esse mesmo número e de repente a outra parte passa batida. Pessoal, olha só, o curioso dessa questão é que em outras épocas, né, através do contato que a gente vai mantendo com vocês e tudo mais, um monte de gente já me mandou, não um monte, é exagero da minha parte, mas já mandaram e-mail para mim dizendo assim, ô, eu acho que essa questão está errada, olha essa questão para mim, eu acho que ela está errada porque não são 255 caracteres. Aí veja só como é engraçado esse negócio, você está lá no dia da prova, a banca apresenta essa questão para você, você fala, não, esse negócio de 255 caracteres está errado, está certo, mas você acha que está errado. Aí você coloca lá, anota a questão como errada. Quando depois de alguns dias o gabarito oficial é divulgado pela banca e você vê que o gabarito para a questão está errado, só reforça a ideia de que aqueles 255 caracteres não eram a informação adequada. Quer dizer, você acerta sem querer, você acerta errando. Evidentemente, essa sorte é boa, né, mas não deve ser calcado suas pontuações nisso. Vamos para mais uma. Questão de número 7. No Windows, diz a questão, para excluir um arquivo de um diretório sem que o mesmo seja enviado para a lixeira, é suficiente que o usuário, após selecionar o arquivo no Windows Explorer ou na janela Meu Computador, pressione a tecla Ctrl e em seguida pressione a tecla Delete ou Del simplesmente, com a anterior ainda pressionada. E então confirme clicando Sim na janela que aparecerá. Uma outra forma é arrastando o arquivo para a lixeira com a tecla Ctrl pressionada. Muito bem, pessoal. A questão está errada. Mas pelo menos a banca errou com coerência, porque ela errou duas vezes do mesmo jeito e no mesmo lugar. O erro está na tecla Ctrl. Ora, tem 4 circunstâncias, existem 4 situações em que o arquivo deletado não vai para a lixeira, porque em princípio, todo arquivo deletado, claro, vai para a lixeira, né? Primeira forma pela qual, vou as duas primeiras para responder a questão 7 e claro, depois a gente acrescenta a informação. Primeira coisa, apertar simultaneamente, após ter selecionado o arquivo, apertar simultaneamente as teclas Shift mais Del ou Delete. Não é a tecla Ctrl a jogada aí, é a tecla Shift. Quando eu aperto Shift e Del, o arquivo é apagado sem que vá para a lixeira. Ora, se no Windows eu clico num item, arrasto para a lixeira e ele é jogado fora, uma outra maneira de fazer isso qual é? Clicar no item, arrastá-lo em direção à lixeira e enquanto isso pressionar a tecla Shift de novo. É a tecla Shift, não é a tecla Ctrl, para os dois casos na 7. Eu até poderia dizer então que a 7 tem 2 erros, né? Mas na verdade a tecla Ctrl, na questão 7, deveria ser substituída pela tecla Shift. Terceiro, galera, se eu clicar com o botão direito do mouse sobre a lixeira e no painel que surge eu escolher a opção Propriedades, na janela Propriedades da lixeira, eu tenho um comando que me permite
fazer com que todo o arquivo excluído não vá para a lixeira. Essa seria a terceira maneira de se fazer isso. E a quarta maneira, né, bom, eu diria talvez que sejam 5 maneiras, mas é que a quinta ela vem de agente externo. Mas a quarta maneira para que um arquivo não vá para a lixeira é o seguinte: a lixeira, por padrão, ocupa 10% do tamanho do seu disco, no máximo 10%. Ou seja, se o seu disco rígido é de 320 GB, significa que a lixeira ela pode ocupar no máximo 32 GB. Eu sei que na prática um arquivo de 32 GB não é comum, mas ainda assim a regra vale. 4. Se o arquivo deletado, se o arquivo apagado for maior do que a lixeira, então ele não vai para a lixeira também. Qualquer arquivo que seja maior do que o espaço que a lixeira tem disponível não será enviado para ela. Agora, isso significa que nesse caso tem que ser um arquivo de mais de 32 GB? Não, porque vejam vocês, vamos imaginar, o meu disco tem 320 GB de tamanho total. Significa, é claro, que a lixeira pode ter no máximo, por padrão, 32. Mas vamos supor que a minha lixeira já tem um monte de coisa lá. A lixeira tem no máximo 32, mas vamos dizer que eu já tenho 15 GB de lixo acumulado. Significa que a partir de agora, se eu já joguei 15 lá dentro, cabem 32, claro, o espaço livre da lixeira equivale a 17 GB. Quanto a isso, não fica dúvida, é simples matemática. E nesse momento, qualquer item que eu apagar do meu computador que supere os 17, não os 32, então será definitivamente excluído. Só que essas 4 situações, elas são válidas quando o arquivo em questão está no mesmo disco da lixeira. Porque tem uma quinta situação. Quando eu removo, quando eu apago, quando eu deleto, tudo certo, tudo igual. Quando eu deleto um item que não está na mesma unidade de memória da lixeira, ele nunca vai para a lixeira por padrão. A lixeira só aceita itens da sua própria unidade de memória. Então, onde é que está a sua lixeira? Está lá no disco rígido, no disco local, chamado C. Aí espetei um pendrive no meu computador, selecionei um arquivo do pendrive, deletei, não vai para a lixeira não, meus amigos. Por quê? Porque o pendrive, então, passa a ser considerado elemento externo. Passa a ser considerado não, ele é um elemento externo. Mas a questão 7, de qualquer maneira, também já não está correta. Tá legal? É isso, galera.